Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosilda Leal, trago para vocês hoje mais um conteúdo de ciências da terceira etapa da EJA. Olha só, assiste lá, dá um like, curte lá o canal, certo? E faz as atividades bem caprichadas de acordo com as provocações do professor lá do grupo de WhatsApp, tá bom? E também as minhas. Olha só, hoje nós vamos conversar em ciências da terceira etapa da EJA sobre o consumo de água. O consumo de água no planeta Terra vem sendo uma grande preocupação, devido à questão dos mananciais. Mananciais são aqueles lugares que são retirada a água, tipo açudes, rios e as fontes subterrâneas também, são mananciais que devem ser bem cuidados. Mas a grande preocupação de medir a água, de ver a quantidade da água gasta, vem desde o século XIX. Lá no Rio de Janeiro, no século XIX, começou a ser medida, contada a água para ser distribuída para as casas. E assim cobrada por esse bem, que é a água. Daí então, vem essa questão do hidrômetro, né? Quem conhece o hidrômetro? Quem não conhece o hidrômetro, né? Que está lá todo mês medindo a quantidade de água que foi gasta em sua casa. Então, o hidrômetro é o aparelho que faz a medição para saber quantos metros cúbicos de água você gastou. Nas zonas rurais, em muitos lugares, principalmente na região Nordeste, tem lugares bem escassos de água, que os açudes, rios secam durante a seca. Várias pessoas constroem cisternas, aquele sistema de coletar água. As cisternas é um reservatório que fica lá e é água potável, água que você pode usar ela bem para cozinhar, para beber, para regar plantas e tudo. Então, a questão da água, ela vem sendo pensada em várias situações pela preservação da água. Tem também esse gráfico que mostra para vocês sobre o consumo de água na agricultura, origem animal, urbana, industrial e rural. Vamos ao nosso slide para a gente perceber melhor sobre o consumo de água. O consumo de água. Os seres humanos sempre tiveram que resolver o problema do transporte da água das reservas até o local de consumo. Esse desafio se tornou maior quando as cidades começaram a crescer. No Brasil, o abastecimento de água domiciliar começou no Rio de Janeiro, no século XIX. Nessa época, o consumo de água de cada morador passou a ser medido e cobrado. A água distribuída aos moradores das cidades pode sair de rios, represas, lagos e diversas reservas subterrâneas. Essas fontes que abastecem a população são chamadas de mananciais. A preservação dos mananciais é fundamental para que possa consumir suas águas. O que é um hidrômetro? Hidrômetro é um aparelho que mede a quantidade de água utilizada nas casas e nos edifícios. Ele fica perto do registro geral da entrada de água que provém da rua. Os hidrômetros podem ter ponteiros digitais que indicam o consumo de águas em metros cúbicos, para saber a quantidade consumida e daí saber a leitura. Com a crescente expansão das cidades, muitos mananciais que forneciam água para o consumo foram contaminados por esgoto doméstico e industrial. Com o crescimento da população humana do planeta, tem aumentado o uso da água nas residências. Também é necessário produzir mais alimentos. Assim, mais água tem sido utilizada na irrigação de lavouras, criação de animais. Ao mesmo tempo que as reservas de água são ameaçadas, o consumo desse recurso continua aumentando. Por essa razão, a água torna-se cada vez mais cara. Uma parte da população mundial já tem dificuldades de acesso a esse bem, que é a água. A água em zona rural. A água do poço é utilizada principalmente nas zonas rurais brasileiras. O poço é uma escavação que alcança a água subterrânea. Entretanto, os agrotóxicos e os fertilizantes utilizados nas plantações podem se filtrar no solo e contaminar a água subterrânea. Ela também pode ser contaminada por fossas sépticas, que recebem o esgoto da casa.
Quando isso acontece, a água não serve para o consumo e nem para irrigação. Na região Nordeste, em que são frequentes longos períodos de seca, os açudes acumulam água das chuvas. Mas assim, ocorre com diversos rios, os açudes também podem secar. Entre as alternativas estão as cisternas, reservatórios que coletam a água das chuvas que escorre pelos telhados das casas.